Bom, pessoal, nós falamos um pouco sobre a impressora FDM, conhecemos a impressora SLA e a DLP. Agora vamos falar um pouco sobre a tecnologia chamada SLS, Sinterização Seletiva a Laser. Então ela é uma impressora também que trabalha com laser, mas ela é um pouco diferente sobre a SLA. Bom, pessoal, o que difere muito essa impressora, basicamente são os materiais e o processo de fabricação, assim como nas outras. Ela também trabalha com laser, mas ela trabalha de uma forma diferente da SLA. Então, por exemplo, a gente já não tem mais materiais à base de resina. Basicamente, os polímeros que a gente trabalha é o nylon, conhecido como nylon 11 ou nylon 12. Tá? Então, esses são os materiais mais utilizados nesse tipo de tecnologia. E ela é muito utilizada na indústria, tanto automobilística quanto aeronáutica. Então, são impressoras mais profissionais, assim, para o uso das grandes indústrias. Então, ela é uma impressora que tem um custo-benefício muito mais elevado do que essas desktop que a gente utiliza em casa. Bom, sobre o processo de fabricação dessas impressoras, ela trabalha à base de grãos de polímeros, tá? Então, basicamente esse que é o material. Ele é colocado numa base, e nessa base é passado um rolo de nivelamento para fazer o nivelamento da peça, aonde o laser ele vai solidificar, ou seja, ele vai desenhar a primeira layer aquecendo esse polímero para que ele enrijeça, né, a peça camada por camada. Então, ou seja, a peça vai sendo feita camada por camada através desses polímeros que são aquecidos e solidificados. Um dos grandes diferenciais, pessoal, desse tipo de impressora é você não necessita de suporte na sua impressão. Então, basicamente, você pode fazer qualquer tipo de geometria complexa sem ter a necessidade de um suporte. Por quê? Porque a impressão ela vai descendo num recipiente, tá? Onde tem um material também, e esse material ele é utilizado como próprio suporte da impressora. Então, ele sai de dentro de um tanque, onde você limpa a peça sobre o material que não foi enrijecido, e aí você tem a sua peça final ali. Bom, pessoal, esse tipo de tecnologia e de processo de fabricação também é utilizado em outros tipos de impressora, como a DMLS e a SLM, que trabalham basicamente da mesma forma, só que o que difere são os materiais. Então, elas são impressoras mais voltadas para imprimir com metais. Então, o que você tem ali em vez do nylon, você tem grãos de metais, onde ele é despejado ali na primeira camada. O laser vem fazendo o processo de escaneamento e fundição daquela layer que ele está fazendo o desenho da impressão. Aí o rolo de nivelamento passa despejando outra camada de materiais na mesma espessura da layer que foi feita. E aí ele vai fazendo esse processo repetidamente até que você tenha a sua peça totalmente impressa. E aí você retira ela do tanque, onde está despejado todo o material, e você remove os grãos que não foram utilizados durante a sua impressão. Então, ou seja, você faz só um processo de limpeza que é muito mais simples, você não precisa de suporte e você consegue um outro tipo de tecnologia muito superior, porque basicamente você tem uma peça fundida em metal sem precisar fazer algum tipo de processo de fundição, nenhum tipo de molde, o que barateia muito algumas peças em específicos. Então vai muito do processo de produção e muito do projeto que você está desenvolvendo.